E aí, fantasmas! Sejam bem-vindos ao Ligengar e a uma possível nova série do canal. Sim, mais uma! Sempre que eu penso em algo novo que acho que vocês podem gostar, decido fazer. E essa aqui se chama Mistérios Pokémon Explicados. Sabe aquelas coisas mais esquisitas e peculiares do mundo Pokémon? Pois então, minha ideia é discutir sobre elas e tentar entendê-las. Por isso, já deixa a sua sugestão aí nos comentários agora, pois esse primeiro capítulo vai ser sobre os Pokémon com 3 cabeças. Por que diabos eles existem? Como elas funcionam? Isso e muito mais a partir de agora aqui no Ligengar. E deixa o like, hein? Vamos começar tentando entender o que é um Pokémon. Pokémon são seres fantásticos semelhantes aos animais do nosso mundo real. No entanto, alguns deles, se não todos, são donos de poderes especiais. A origem dos Pokémon também são as mais diversas possíveis, de outros planetas, outras dimensões, maldições, possessões e aí por diante. No entanto, acredita-se que Mew seja um ancestral em comum a todos eles. Ao mesmo tempo que Pokémon é um mundo fantástico, possui diversas referências à nossa realidade. Sendo assim, é perfeitamente normal que, biologicamente, algumas espécies possuam diferenças com as outras. Fisicamente, o corpo dos monstrinhos possui as mais distintas formas. Dentre essas formas estão algumas mais bizarras que as outras. Infelizmente, a franquia nunca se aprofundou tanto nesse assunto. A gente não sabe muito sobre sistema circulatório, órgãos e até mesmo o esqueleto dos Pokémon, mas é fato que algumas mutações provocaram todas essas mudanças. E cada uma das espécies de 3 cabeças que aparecerão no vídeo possui a sua própria explicação. O caso do Dugtrio é provavelmente o mais comum da franquia. Esse Pokémon é simplesmente 3 Diglets que vivem no mesmo corpo, como se fossem trigêmeos siameses. A união desses Pokémon nunca foi totalmente explicada, mas talvez por isso as 3 cabeças pensem exatamente da mesma forma e costumam trabalhar em conjunto na hora de cavar. Por outro lado, é nítido que eles possuem certa independência, já que os movimentos de cada cabeça é diferente. Um exemplo disso é que é conhecido que há brigas entre essas partes para saber qual vai se alimentar primeiro. Dessa forma, é possível deduzir que possuem sistemas digestórios independentes, assim como todo o restante da biologia das cabeças também o são. Caso contrário, não importaria qual que comesse primeiro, todas ficariam satisfeitas. Logicamente, isso também acontece com a sua variação regional. O Alolan Dugtrio funciona da mesma forma, com a diferença que as cabeças possuem uma diferença física, o corte do cabelo. Aquelas lindas músicas eram como a mãe natureza oferecendo sua riqueza só pra mim. Assim como no exemplo anterior, Magneton também é o resultado da união de 3 Magnemites, só que nesse caso, graças a uma forte força magnética que provoca a fusão. Mas é bom deixar claro desde já que é possível Magnemite evoluir mesmo que outros não estejam por perto. O que de alguma forma quer dizer que esse Pokémon tem 2 formas possíveis de evolução. A diferença é que a união dos Magnemites inclui seus cérebros. As 3 partes do Magneton não são racionalmente independentes, já que os 3 cérebros do Magnemite se fundem em um único órgão. Então ele não é 3 vezes mais inteligente, mas ao menos possui 3 vezes mais poder elétrico. Em algumas situações extremas, acredito que bem raras mesmo, o Magneton pode se dividir. Isso foi visto no anime com o do Clemont e no mangá Adventures com o do Lieutenant Surge. Já o caso do Dodrio é diferente. Uma das 2 cabeças do Doduo, sua pré-evolução, se divide, formando assim a terceira e provocando a evolução do Pokémon. Cada uma das 3 cabeças tem um cérebro diferente e, principalmente, personalidades próprias. Uma é feliz, outra é triste e a do centro é a mais brava. A independência dessas partes é tanto que uma pode ficar acordada enquanto as outras 2 dormem. E é exatamente isso que eles fazem para vigiar. Sobre o Dodrio temos um pouco mais de detalhes biológicos. Sabemos que eles têm também um trio de corações e 3 pares de pulmões, o que potencializa a oxigenação das cabeças e facilita o bombeamento e a circulação do sangue pelo corpo todo. Todo esse sistema dá maior resistência do Dodrio, que pode percorrer grandes distâncias sem descanso, até mesmo em um clima mais árido.
Talvez o mais misterioso nesse assunto seja o Exeggutor. Ao longo desses mais de 20 anos de Pokémon, essa espécie já foi retratada, tendo desde 3 até 6 cabeças. Todas elas pensam independentemente, portanto, possuem os seus próprios cérebros, além de vontade própria. Só que elas são amigáveis e nunca parecem brigar. Caso uma das cabeças caia, consegue continuar viva, só que como um Exeggcute, sendo tecnicamente um dos poucos Pokémon capazes de evoluir. O único problema é se as cabeças tiverem planos diferentes. Se cada uma quiser ir em uma direção, Exeggutor torna-se móvel. Tudo isso, creio eu, também se aplica ao Alolan Exeggutor, com o adendo que essa variação possui uma nova cabeça em sua cauda. Um monte de Exeggutor! Alô, Exeggutor! Combi é o primeiro estágio básico a aparecer nesse vídeo, e suas 3 cabeças estão juntas desde o nascimento. A cabeça, localizada na parte de baixo, além de ser a única a possuir um abdômen e corpo completo de abelha, é a que comanda as ações desse Pokémon. É ela quem raciocina e dá as ações. As partes de cima são as que possuem as 2 asas do monstrinho, e por isso são responsáveis pelo equilíbrio e direcionamento do corpo do Combi em voo. Claramente, a referência desse Pokémon foi o Favo de Mel. E por fim, temos o Hydreigon, mais um caso especial. Isso porque 2 de suas cabeças estão localizadas na ponta de seus braços. A cabeça central, que possui pupilas avermelhadas, é a principal, enquanto as outras 2 não possuem cérebro. Todas elas são capazes de comer, mas fica a dúvida se o sistema digestivo do Hydreigon está conectado aos braços ou não. Se sim, é uma mutação nunca antes vista, que faz esse Pokémon se alimentar pelas mãos. Caso contrário, seria interessante saber o que acontece com o alimento que for ingerido pelos braços. Mas antes de encerrar Fantasmas, queria falar mais 2 coisas. Primeiro, dar um último exemplo, esse bem especial. Eu tô falando da Mega Mawile. Mega Mawile possui uma cabeça principal e 2 bocas em seus chifres de metal. Sim, isso aí são chifres, pelo menos de acordo com a Pokédex do Pokémon. O caso da Mega Mawile lembra o de Hydreigon, já que essas bocas parecem não ter cérebros, sendo, portanto, comandadas pela cabeça principal. A diferença é que elas não possuem olhos, o que coloca em dúvida se de fato são cabeças. Será? Eu acredito que sim. Podemos considerar Mega Mawile como mais um Pokémon de 3 cabeças. E vocês, concordam ou discordam comigo? Comentem aí embaixo. E por fim, queria rapidamente mencionar outras espécies que possuem múltiplas cabeças, não necessariamente 3. Sério Fantasmas, existem várias, com 2 ou até mesmo mais do que isso. Weezing possui 3 partes, mas apenas 2 delas são cabeças de fato. Dodo já mencionei rapidamente na parte do Dodrio. Ele logicamente possui 2 cabeças, uma delas se divide em 2 na hora da evolução. Girafarig é um dos casos mais clássicos, nos quais as cabeças possuem cada uma seu próprio cérebro. A segunda cabeça do Cherubi é comestível, possui nutrientes que ajudam no crescimento do próprio Pokémon e o seu nascimento se dá depois do monstrinho em si, indicando que ele está prestes a evoluir. Vanillux é mais um exemplo de Pokémon formado por 2 cabeças unidas, porém independentes. Ainda temos o Klink, que são na verdade 2 engrenagens que trabalham em conjunto. Aliás, alguns acreditam que o Klinklang pode ser encaixado entre os Pokémon com 3 cabeças, mas eu acho que não, né? Zweilous tem de fato 2 cabeças independentes, que se odeiam mutuamente, ao contrário da evolução Hydreigon, que já explicamos, possui uma cabeça principal e 2 subordinadas que funcionam como braços. Já a Doublade, na verdade, tem 2 espadas, e elas cooperam uma com a outra via telepatia para performar ataques coordenados. Binacle é mais um Pokémon dividido em 2 partes. Agora, sua evolução, o Barbaracle, possui 7 Binacles, um sendo a cabeça principal e outros 6 nos 4 braços e nas 2 pernas. Cada uma dessas partes fantasmas, acreditem, pensam e agem de forma independente, mas geralmente costumam seguir as ordens da cabeça principal. E os últimos casos mais extremos são o Kangaskhan e sua Mega Evolução, que são de fato formados por 2 seres em um único Pokémon. E também temos o Wishiwashi na School Form, na qual diversos peixinhos se reúnem. Então, tecnicamente, também são espécies com múltiplas cabeças, apesar de serem diferentes exemplos dos dados até aqui.
E é isso aí. Então, fantasmas, esqueci de algum Pokémon com mais de uma cabeça? Comenta aí embaixo e não esquece de sugerir novos mistérios Pokémon pra gente explicar em vídeo, beleza? Por isso é muito importante também deixar o seu like aí embaixo, pois quanto mais joinhas esse vídeo receber, mais eu sei que gostaram e mais fico motivado para produzir conteúdos como esse. Aproveitem também para ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal. Só fazendo tudo isso, o YouTube entende que você quer receber nossos novos envios e assim você não vai perder quando o seu tema virar um vídeo aqui no Ligenga. Fora que tudo isso me ajuda demais com a divulgação dos vídeos e com o crescimento do canal, né? Então, se curte o nosso trabalho, apoie, pô, é de graça e muito rapidinho. Aproveitem ainda para seguir a gente nas redes sociais, tem Twitter, Twitch, Facebook e Instagram. Elas estão aparecendo agora aí na sua tela. Então é só procurar o Ligenga por lá. E por fim, se puderem ainda, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do Ligenga com os amigos, clicando na setinha aí no player do YouTube. Sério, fantasmas, eu tô fazendo muito vídeo especial e eles estão saindo praticamente todos os dias. Então eu suspeito que de pelo menos umzinho vocês vão curtir, né? Daí é só escolher o seu vídeo favorito e compartilhar ele com os amigos pelas redes sociais. Só assim vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.